Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Vamos à palavra do Senhor? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, versículo 21 e 22. A gente vem trabalhando sobre esse tema. Hoje, querendo Deus, é a minha última mensagem sobre esse assunto. Novas conquistas, novas vitórias é o meu tema geral. E em cada culto eu venho trazendo e abordando um assunto sobre essa parábola. E na semana passada eu falei sobre o título de que o velho é melhor, o velho é excelente. E ali trabalhei na ideia do testemunho de Jesus, do testemunho dos apóstolos, do testemunho da igreja primitiva e de um grande testemunho que se assemelha a um vinho de safra seleta em que as próximas gerações degustarão de uma forma esplêndida. Hoje eu quero trabalhar sobre uma outra perspectiva. Semana passada eu falei sobre o testemunho, a importância do testemunho, a importância do nosso exemplo, a importância de sermos espelho e de termos aos que estão ao nosso redor enquanto vivos e a nossa posteridade uma imagem poderosa, não porque queremos ser alguma coisa, mas porque queremos fazer com que a obra que Cristo fez em nós tenha sentido e tenha valor, porque nós fomos comprados por um alto preço, o preço do sangue de Jesus. E tudo o que fizermos ainda será pouco para valorizar aquilo que Jesus fez por nós. Então, nosso testemunho é algo maravilhoso. Para quê? Para que a luz de Deus brilhe por nosso intermédio e as pessoas sejam impactadas. E quando partirmos, a nossa vida tem uma lápide maravilhosa da obra que realizamos. Foi isso que falamos semana passada. E hoje, eu quero falar sobre uma outra perspectiva, ainda dentro do o velho é mais excelente, o antigo é mais excelente, trazendo aquela ideia de que os clássicos jamais saem de moda. Lembrem disso, os clássicos jamais perdem o seu prestígio, jamais perdem a sua performance de excelência, jamais perdem a sua grandeza, porque eles passam tempo, passam as gerações e eles se mantêm em meio a tudo isso. Ao invés de se envelhecerem e de se estragarem, eles têm mais valor porque eles deixaram uma marca para a sua geração e para outras gerações de que foram especiais para a glória de Deus. E a minha perspectiva que eu quero falar hoje é da perspectiva da influência. Então vamos ler o texto bíblico? Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. E agora vamos para Lucas. Lucas capítulo de número 5, é a mesma parábola sendo abordada pelo evangelista Lucas. Do versículo de número 36 ao 39. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém? Repitam comigo, por gentileza. E ambos se conservam, e ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém. Vamos orar. Pai, fala aos nossos corações e ministra
a tua palavra à vida de todos os teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Querido irmão, hoje eu quero falar sobre influência, sobre o poder da influência que temos de formarmos opiniões e por influências que sofremos na nossa vida. Ou seja, a habilidade de influenciar alguém é a habilidade de persuadir, é a habilidade de manipular. Ora essa influência pode ser positiva, ou ora pode ser negativa. Ora nós sofremos influência e ora nós influenciamos. E de ambas as partes podemos ser positivos ou negativos. Podemos influenciar alguém, persuadir alguém, manipular alguém para o bem, e é isso que um pai faz com o seu filho, que um verdadeiro líder faz com seus liderados, que um verdadeiro pastor faz com o seu rebanho. Ele influencia-os para o bem, ele persuade-os para o bem, ele os manipula, não a manipulação da lavagem cerebral, mas aquela doce manipulação de falar, olha, esse é o caminho da luz, sigam por ele. E ora, somos frutos de muitas influências. Não pense você que você não é influenciado. Não. Todos nós somos passíveis de muitas influências. O tempo todo. O tempo todo. Somos influenciados por algo que ouvimos, por pensamentos que temos, cosmovisões que formamos ou aceitamos, somos influenciados por ideologias, por princípios de filosofia, por princípios de religião, somos influenciados por amigos, por pais, somos influenciados por acontecimentos, somos influenciados por causa, inclusive, da maneira em que a vida vem sobre nós. Não diga, não, eu não sou uma pessoa influenciada, não. Todos nós nascemos sob o júdice de uma influência paterna, depois crescemos, nos amadurecemos e nos tornamos independentes, mas nessa relação de independência, somos interdependentes. Somos seres de sociedade, nascemos para viver em comunidade, logo somos influenciados. E as Escrituras vão falar sobre isso. E uma das coisas que as Escrituras vai mencionar sobre isso é que as más conversações corrompem os bons costumes. Ora, Paulo está falando isso. E por que ele fala isso? Porque há um poder de manipulação sobre aquele que fala e sobre aquele que escuta. Há um poder de persuasão, de influência e de manipulação. As más conversações corrompem os bons costumes. Pastor Tiago, irmão de Jesus, capítulo 3, vai dizer o poder da língua, que é um membro tão pequeno que inflama toda uma floresta. Onde quem consegue dominar a língua, domina todo o corpo, dando ideia do poder da persuasão e do poder das palavras. O mundo é construído por palavras, ora sendo de professores, de sábios, ora sendo de livros, ora sendo de muitas coisas, são palavras. Somos influenciados e graças a Deus somos e nascemos com isso, porque podemos o quê? Opinar entre o que queremos e o que não queremos. E hoje a minha temática e a minha abordagem é sobre isso. É refletirmos e chegarmos a um denominador comum dizendo, sim, eu sou influenciado, mas eu posso escolher e devo escolher com liberdade o que bem me lhe aprouver. Amém? Porque muitas vezes eu tenho visto que entre o povo de Deus há uma certa ingenuidade. Ora, uma maldade tirânica dos líderes que querem influenciar, e ora, uma ingenuidade de quem é liderado porque o pastor disse, então é com o pastor e com Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Não, desculpa irmão, você tem tudo a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso.
Porque o julgamento, o grande julgamento que um dia todos nós sofreremos, não será julgamento coletivo, é julgamento individual. E é por isso que a salvação, ela é um conceito individual. Mesmo você que é casado, você não vai se salvar por seu marido ou vice-versa. A salvação é individual. Amém? Então você tem tudo a ver com isso. Jesus vai dizer muitos ensinos dizendo: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus vai falar assim: examinem a minha palavra. Jesus vai mostrar que os filhos dele e as filhas dele são homens que têm e devem ter o poder da escolha. Querido, Jesus te libertou, amém? Ele te libertou do diabo, Ele te libertou das trevas, Ele te libertou da condenação eterna. E vou te dizer uma coisa, Ele te libertou, presta bastante atenção, de tudo, inclusive se você quisesse viver sem Deus. Sabia disso? Jesus não te libertou e te escravizou a Ele, dizendo: eu te livrei dali, agora você está escravo aqui. Não, a nossa libertação, ela é tamanha, que até dele próprio Ele nos libertou. E você e eu jamais veremos alguém entrar nos céus sendo puxado pelas orelhas por Jesus. Essa é uma frase de Spurgeon. Entra, meu filho, no céu, porque você fica aqui. Não, nós vamos para o céu, porque nós conhecemos a Cristo, sim, e aceitamos voluntariamente que a obra que Ele fez por nós é extraordinária. E mesmo tendo a possibilidade de viver sem Ele, nós escolhemos dizer: eu quero Jesus. E sem Ti, Jesus, eu não consigo viver, eu não quero viver, e Tu és o meu amado e eu Te pertenço. Aleluia. Na semelhança de um escravo do Velho Testamento, que quando recebia a carta de alforria, ele olhava para o seu senhor e dizia: eu não quero ir embora dessa casa. E aí os anciões criaram, segundo a vontade de Deus, um termo para esse tipo de escravo. Qual era? Esse escravo pegaria um sinete, iria no umbral da porta do seu patrão e furaria a orelha na ombreira da porta com o sinete, dizendo: eu recebi a carta de alforria, mas eu escolho te servir, meu mestre, porque eu te amo por toda a minha vida, e eu tenho o direito de ir livre, ser livre, porque o Senhor me deu, mas eu me torno seu por livre e total vontade minha. Jesus Cristo, aquele que um dia realmente o conhece, fura suas orelhas. Não porque Ele fura as nossas, mas nós furamos, ou melhor, as nossas orelhas por Ele, dizendo: Jesus, eu furo a minha orelha nas ombreiras da Tua casa. E em certa ocasião eu perguntei ao meu pastor, que me batizou, o pastor Orfeu: por que a orelha direita? Ele dizia: é porque é por ela que ouvimos a doce voz do nosso mestre. Hoje você tem a opção de ir embora, mas eu digo por mim, eu não conseguiria viver sem Jesus. Eu não conseguiria. E enquanto falo para vocês, declaro a Ele o grande amor que tenho por Ele. Que o meu desejo é a cada período furar as minhas ombreiras, a minha orelha na ombreira da casa dele, dizendo: Senhor, eu sou teu. E mesmo tendo recebido de Ti a libertação, inclusive de Ti, eu escolho Te obedecer, porque Tu és a razão da minha vida. Eu tenho certeza que você que encontrou Jesus deseja fazer isso também. Mas isso não é simplesmente uma manipulação. Isso é uma influência positiva, é uma persuasão em amor. Por quê? Me dê alguém que te ensinou caminhos de vida semelhante a Cristo. Me dê alguém que nos ensinou a amar como Cristo. Me dê alguém que demonstrou um grande amor e morreu para nos salvar na semelhança de Cristo. Não há. Ele é o maior de todos e para sempre o será,
porque Ele é esse Deus que se torna homem e morre para nos salvar, ressuscita e nos transforma, simplesmente por seu amor e por sua graça. Graças a Deus somos influenciados, porque é por meio dessa boa influência que podemos dizer sim, eu quero essa boa influência. Mas nem sempre somos influenciados por bem, e nem sempre influenciamos também para o bem. Muitas vezes, sem perceber, ou por uma postura de egoísmo, influenciamos para o mal. Mas mesmo que o fazemos, influenciando por bem ou por mal, aquele que é influenciado, ele assume a responsabilidade sobre ele. Mesmo que alguém diga, o fulano de tal me manipulou, sim, mas a escolha final é sua. Guarde isso no seu coração em nome de Jesus. Uma igreja madura, presta bastante atenção no que eu vou falar, não culpa o diabo o tempo todo, porque ele assume as suas responsabilidades como homem e como mulher de valor. O diabo vai nos tentar sim, irmãos, ele é o seu inimigo sim, irmã, ele vai te perseguir sim, irmão, ele é o caluniador, ele é o defamador, ele é o adversário sim, ele te odeia, me odeia, ele vai nos colocar em péssimos lençóis sim, mas a escolha de fazermos o que ele quer, cabe a nós e somente a nós, e é por isso que eu e você somos a imagem de Deus. E essa reflexão, irmãos, tem a ver com elevar o nosso nível de maturidade, e fugirmos das frases de efeito furtivas. Ah, você caiu, né, irmão? O diabo miserável, né? Esse capeta nojento. Pastor, me pegou. Eu estava andando na rua, aí passou a gatona, eu agarrei ela, pastor, não sei o que eu fiz. Aí menos tempo que eu vivi o marido dela e apanhei. Pastor, eu apanhei do capeta por causa da mulher e do capeta do marido dela. Papo furado. Você apanhou porque você quis apanhar, porque você quis agarrar, porque o diabo te tentou, não nego, mas você caiu, ou eu, porque quisemos, amém, irmãos? Aí, pastor, eu estava passando ali, senti o cheiro da cachaça, e o cheiro da cachaça começou a me levar, e me amarrou, e quando eu fui ver já estava bebendo. Mentira, é o diabo da cachaça, pastor, é um demônio da cachaça, e é por isso que tem os misticismos, e as crendices, inclusive evangélicas, que demoniza tudo. Pastor, o senhor não está dizendo que existe demônio? Não, irmãos, presta atenção. Existe, Satanás existe e o inferno é real, ponto. Mas ninguém pode destruir a sua vida ou a minha, a não ser eu e você. Mas o fulano de tal. Os jovens têm uma frase bem peculiar, ou o povo antigo, ou na minha juventude, dizia assim, você é piolho para ficar andando pela cabeça dos outros? Eu não entendia direito piolho, porque o piolho pousa nenhuma, pousa na outra. Você é piolho para ficar indo nas ideias do outro, ou seja, uma hora você vai pelo que João falou, depois você vai pelo que Maria falou, depois por quê? Porque você não tem opinião própria. Então nessa noite, em nome de Jesus, resgate na tua vida a opinião própria, como um homem, uma mulher digna, como um filho de Deus digno, em nome de Jesus. Irmão, essa mensagem é perigosa, pai, é perigosa. Porque a partir de hoje você não vai mais desculpar ninguém, nem vai transferir culpa. Tem algumas pessoas que têm uma habilidade nociva de transferir problema. A culpa é do Diego, porque o Diego apareceu, porque o Diego não sei o quê. E aí agora é o Cris, é o Cristiano, agora é a Val. A Val, meu irmão, problema transferido não é problema resolvido. O Cris saiu até da porta, coitado. O bichinho está fugindo de culpa, né, Cris? Problema transferido não é problema resolvido. Problema está diante de nós. Deus está dando a oportunidade de a gente crescer. Amém, queridos? Já pensou se um médico chegasse com um problema lá, alguém com câncer, ele fala, não, se vira com o seu câncer. Ele nunca cresceria na sua habilidade de ser médico. É um câncer diferente que se aflorou de uma nova forma, ou uma doença desconhecida, o que ele faz? Manda. Tenho que aprender, tenho que enfrentar. E somente partindo para o enfrentamento e partindo para a luta que teremos vitória. Amém, queridos? Essa é a razão porque muitos não crescem. Porque transferem tudo. Sendo que nós somos os comandantes da nossa própria alma. Guarda isso no seu coração. Ou você é alguém manipulável por qualquer um. E no dia do juízo, Deus te prestará conta.
dos seus atos e dos meus atos. Pastor, o que tudo isso tem a ver com vinho? O vinho excelente, não o vinho de mesa que vira vinagre. Semana passada eu falei sobre isso. Ouçam as demais mensagens, escutem depois para que vocês se aprimorem dos assuntos que falamos nas outras mensagens. Mas esse vinho excelente que se torna velho e cada dia melhor, na semelhança do que Jesus disse aqui, que esse suco da uva, da videira, amadurecido, conservado da forma correta, ele se tornará algo maravilhoso, onde quem degustar dos dois vai dizer: eu prefiro o antigo, o velho, porque ele é melhor. O que faz ter essa marca, o que faz ter essa intensidade? O próprio suco de uva, ele mancha as toalhas, ele mancha a roupa, mancha os panos de prato. Por quê? Porque ele é intenso. Nossa vida tem que ter uma influência intensa, algo bem característico, bem forte. Foi por isso que Jesus deixa essa ideia diante de nós. Nessa noite eu quero trabalhar sobre essa ideia da influência e te fazer refletir sobre essa questão de uma balança antiga. Lembram da balança antiga que tinham 2 pratos e um ponteiro, que era o fiel da balança? E aí quando alguém falava: seu João, eu quero 1 quilo de farinha, ele pegava um peso que tinha 1 quilo e colocava de um lado, e do outro lado ia colocando a farinha até o ponteiro ficar sobre o número 1, que representava 1 quilo. O que significa esse ponteiro? A sua e a minha consciência. Hoje eu quero falar sobre influência dessa forma, onde te leva a ter esse ponteiro, aonde? Na sua consciência, dos seus atos e dos meus atos, do que desejamos, do que pensamos, dos nossos erros, dos nossos acertos, porque Deus está nos dando a oportunidade de influenciarmos muitas pessoas, ou de sermos influenciados por muitas outras. E o que eu quero deixar? O que eu quero realizar? Então hoje pense sobre isso. E enquanto falo, eu quero lembrar que Deus não trata com crianças. Crianças Deus salva, crianças Deus ensina, com crianças Deus não argumenta, mas com adultos Deus trata. Com adultos maduros, Deus tem diálogos profundos e marcantes. Adultos têm capacidade de reflexão abstrata e concreta, e capacidades de entender o físico e o metafísico, e de dizerem sim ou não, porque eles são plenos agora, e é por isso que se tornam adultos. Vem cá, tem certeza que você quer continuar que eu fale para você? Eu vou falar para adultos. Um princípio batista histórico, irmãos, é o da liberdade de expressão. Uma das marcas da Igreja Batista no mundo é que todo batista, todo cristão batista, tem em si o direito e o dever de se expressar com liberdade. E é por isso que fazemos igreja da forma que fazemos, ensinando, mas respeitando as diferenças. Porque só assim chegamos a um diálogo entre pessoas maduras. Porque se não fosse assim, trataríamos de uma forma manipulativa ou opressiva. Muitas igrejas, irmãos, presta atenção, eu já ouvi isso. Os pastores ensinam assim, que quem duvida da autoridade pastoral está endemoniado. Eu posso afirmar, presta bastante atenção, que se há alguma coisa endemoniada é nesse conceito. Porque isso é uma maneira de oprimir as opiniões e as falas dos membros. E eu quero te dizer, ninguém vai oprimir, gente. As pessoas são livres. E é pior, porque aí criam os grupos, criam os nichos, criam as panelas. Porque as pessoas, elas aprendem, quanto mais inteligentes se tornam, que elas podem falar e elas devem falar. E papai, mamãe, exercite esse princípio de liberdade na sua família.
mesmo com seu filho, quando ele está em desenvolvimento. Você vai ver como vai ser digno a criação dele. Você não vai oprimi-los ao que o papai e o que a mamãe acham, mas você vai ensiná-los a se tornar um adulto saudável. Abre aspas. Sabia que toda criança problemática só se torna problemática por causa dos seus pais? Sabia disso? Fecha aspas. Uma criança, ela não se adoece à toa, a não ser que ela tenha um problema patológico. Mas uma criança, ela só adoece por causa dos seus pais. E em gabinetes psicológicos que se tratam crianças problemáticas, 99% dos casos não são as crianças, são os pais, que são opressivos, manipuladores e doentes. E todo pai que é um doutor de laboratório, de monstro, cria os seus Frankensteins. E depois, não reclame por eles, mas porque eles são os médicos loucos, que criam filhos loucos. E depois fala, meu filho. É claro que se você foi um bom pai, existem algumas exceções, é por isso que eu não generalizei, mas na grande maioria. Então, o princípio da liberdade faz parte da nossa vida. Lutero foi o primeiro a defender o direito do julgamento particular na história, gente. Essa semana, muitos irmãos, ao devolverem um trabalho de Louis Berkhoff, escreveram isso em uma das questões. Porque até então, a igreja não tinha essa característica do julgamento particular, ou seja, era muito opressivo, era muito coletivo. E Lutero resgata isso dizendo o direito do indivíduo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós temos a opção de escolher e decidir. Queridos irmãos e irmãs, deixa eu fazer uma pergunta bem aqui, bem dentro dessa temática para vocês. Quem é que tem influenciado a sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Reflita com você agora e tente de bate-pronto dizer quem são as 5 maiores pessoas, vivas ou mortas, pessoas na igreja ou quem sabe fora da igreja, que mais influenciaram a tua vida. Você já pensou nisso? Talvez não, talvez sim, mas eu gostaria de fazer essa lição de casa hoje. Não selecione 5, mas selecione 10, porque eu tenho certeza que várias pessoas influenciaram a sua vida. Quem sabe foi um músico, quem sabe foi um artista de cinema, quem sabe foi um professor, quem sabe foi uma pessoa que fez uma grande revolução na história, quem sabe foi um pastor, um missionário, um evangelista, um apóstolo, um profeta. Quem foi ou quem são as 5 ou 10 pessoas que mais influenciaram e marcaram a sua vida? Que mais te moldaram ao ser o que vocês são? Pode ter sido um tio, uma avó. Eu conheço um pastor que eu estimo muito, que a pessoa que mais marcou a vida dele foi a sua avó. Uma avó crente, uma avó piedosa, uma avó que o trazia para a igreja e que o ensinou o caminho de Deus. Hoje ele é um dos maiores pastores da nossa nação. A sua avózinha. Quem foi? Howard Hendricks, certa ocasião, contou uma história em que um homem simples ensinava 10 garotos. E ele era um cristão. Mas ele pegava essas crianças ali do campo e sempre com elas contava histórias lindas, histórias de Deus. Era um homem de Deus. E essas crianças se tornaram grandes homens que fizeram uma grande história aonde eles foram. Por quê? Porque essas crianças foram influenciadas por esse homem campesino, por esse homem do campo. Quem são as 5 ou 10 pessoas que mais influenciaram a sua vida? Você já parou para pensar? Talvez elas não estão mais vivas, mas eu gostaria hoje de te deixar essa lição de casa. A primeira, porque eu quero que você tenha pessoas importantes e de valor que norteiem a sua vida, que sejam fiel da sua balança existencial e espiritual,
relacional. Quem são essas pessoas? Eu tive um tio, por coincidência, chamado Tio Jesus. O filho mais velho da minha mãe, o irmão da minha mãe, era o nome dele Jesus. E esse tio, irmãos, como ele marcou a minha vida. Como eu amava estar ao lado dele. Do jeito simples dele, ele sempre deixava uma mensagem poderosa para mim. Quando eu me tornei adolescente e já comecei a trabalhar, vez por outra eu gostava de ir na casa dele. Depois, já na minha juventude, eu ia na casa dele. E depois de casado, pouco tempo depois de casado, ele partiu. Mas como esse homem marcou a minha vida? Dos meus tios, meu tio Jesus foi o que mais marcou a minha vida. Por quê? Não tanto por palavras, mas por gestos. Ele marcou a minha vida, na minha família. Eu sei que você tem pessoas que marcaram a sua vida. Tem pessoas, amigos que marcaram a minha vida. Tem pastores que marcaram a minha vida. Tem pessoas que já não vivem mais, mas que marcam ainda hoje a minha vida. Quem é que tem influenciado a tua vida? Segundo lugar e segunda lição de casa. Quem você tem influenciado poderosamente? Você já pensou, papai, sobre essa questão? Não pensou? Júnior, você vai ser pai daqui uns dias. Diegão, você vai casar daqui uns dias. Alguns aqui já são avós. E continuam influenciando. Talvez você diga, não pastor, eu não quero isso para mim. Irmão, não interessa, você vai influenciar. Você vai influenciar. Quem são as 5 pessoas que mais foram influenciadas pela tua vida? Quem foram? Tem essas pessoas de bate-pronto? Não tem? Leve essa lição de casa para casa. Pense em 5, 10 pessoas que você marcou. Essa semana teve reunião pedagógica na escola do meu filho Felipe. Ao entrar lá, graças a Deus, todos os professores me cumprimentaram com muito respeito. E falaram assim, muito obrigado pela educação que o Senhor deu ao Felipe. Dentro de mim eu falei, aleluia, acertei, tenho acertado. Aleluia. Senhor, obrigado, porque ouvir isso de um professor é muito significativo. Aí fizeram as suas correções, falaram, tem que melhorar aqui, ali. E ao chegar em casa eu falei, filho, tem essas correções. Aí ele já ficou bicudo. Mas tem esses elogios, ele já ficou sorridente. E aí eu falei assim, parabéns filho, você tem sido uma boa referência naquele lugar. E agora, você está orgulhoso? Eu também. Porque é nisso que o teu pai te orienta. Quem são as 5 pessoas que você tem influenciado? Que você tem persuadido para o bem? Que você tem manipulado para o bem? Pastor, eu tenho sido ultimamente alguém que tenho influenciado as pessoas para algo que não é muito bom. Então é nessa noite que eu quero te chamar a essa reflexão. De você não ser alguém que manipula ninguém para algo errado, pelo contrário, se você for fazer alguém se influenciar, que seja para o bem. Pense sobre essa questão e assuma essa responsabilidade. Nossa influência sobre alguém deve ser sempre positiva, deve construir sempre algo melhor na vida dessa pessoa e daquelas que estão ao seu redor. Devemos assim estabelecer um novo padrão e uma nova cultura por meio das nossas influências. Lembre disso, o apóstolo Paulo disse assim, não saia da sua boca nenhuma palavra, que não seja para edificação. Isso é influência positiva. Se eu tenho algo negativo a falar sobre alguém, cale-se. Se eu tenho algo positivo para falar sobre alguém, então fale. A Bíblia é contundente nisso. Porque há uma outra influência que a Bíblia vai falar, que é o fermento dos fariseus, que é aquele que leva a contenda entre irmãos.
E Provérbios vai dizer que 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina, aquele que faz contenda entre os irmãos. Em outras palavras, é influência negativa. Cuidado, irmãos. Muitas vezes a nossa vida está sendo a semelhança daqueles homens que morreram no deserto, por causa da murmuração. E a gente está se permitindo viver com murmuração dos outros. Se alguém murmura de alguém, em nome de Jesus, diga para esse irmão: irmão, pare de murmurar, porque eu não quero perecer no deserto como você está. Se arrependa do seu pecado e pare de retalhar a vida do irmão. Porque muitas pessoas que têm o dom da persuasão, presta bastante atenção, tem pessoas que têm a persuasão, elas sabem persuadir, elas chegam com um discurso mais ou menos assim, ó, é para a gente orar, tá? Olha, eu quero te falar algo, ou senão ela vem e já demonstra uma cara de tristeza, chorando. Aí o outro fala: o que foi? Ah, não foi nada não, irmão. Não foi nada não, irmão. E já falou tudo. Porque o corpo fala, amados. O corpo fala. Os gestos falam. E não só as palavras falam. Amém, irmãos? Cuidado, filho. Porque podemos estar influenciando para o mal. E você, nessa hora, tem que ter postura e dizer: não, eu não vou me deixar levar por você. Esse fermento do fariseu eu não quero. Porque eu sou filho de Deus. E se eu for conivente desse erro, eu perecerei com você. Eu quero concluir, as horas se avançam, com uma massa de Abraham Lincoln. Porque como a gente vai construir então um futuro de influência poderoso, irmãos? Só conseguimos ser alguém que marca o futuro, ou que influencia positivamente alguém no futuro, quem no presente vivencia cada alvo desse futuro. Ah, eu quero ser uma bênção. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, se tu é uma bênção. Você quer ser uma bênção, irmão? Não tem um cristão que não queira ser uma bênção. Irmão, você quer ser uma bênção ou uma maldição? Ô pastor, para pastor. Maldição eu não quero não, quero ser bênção. Aí eu digo: mas você tem caminhado como um abençoador? Como um abençoador, uma abençoadora? Então não pense que você vai ser no amanhã. O seu amanhã já começa a ser descrito hoje, pelas suas atitudes de hoje, pela tua postura de hoje, pela tua temperança de hoje, pelo teu comportamento de hoje, pela maneira que você diz sim ao que é correto e diz não ao que é injusto. Aí sim você está construindo o seu futuro brilhante, porque ele começa a partir de agora. Só vivencia cada alvo desse futuro quem dá passos firmes hoje sobre aquele futuro desejado. E Abraham Lincoln disse assim: a melhor forma de prever o futuro é construindo ele agora. Gabriel Pensador diz assim: seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Você foi influenciado por pessoas ruins? Então, admita que você escolheu coisas ruins. E diz: a partir de hoje, na minha vida, só o que é nobre, só o que é digno, só o que é excelente, só o que glorifica a Deus. E se eu escorregar, eu terei a hombridade e a humildade de poder, em nome de Jesus, pedir perdão. Porque sobre os meus erros, eu serei homem ou mulher de dizer que eu os cometi, porque eu os escolhi fazê-los. Ou você é uma criança que é manipulável, e um doce, um pirulito te fazem tomar uma escolha. Crianças é assim. Nessa noite, Deus não está tratando com crianças. Deus está tratando com adultos. As minhas escolhas eu as tomo porque quero. E nada nem ninguém pode me fazer tomar uma escolha a não ser eu mesmo. Você tem sido que tipo de influência para as demais pessoas? Você tem sido que tipo de influência para o seu Deus? Você será lembrado positivamente ou negativamente? Eu sei que se você e eu estamos aqui, é porque queremos deixar uma marca positiva aonde nós formos, amém, irmãos? A gente não estaria aqui se não fosse por isso. Quem tem sido o seu grande referencial de vida? Eu quero te deixar pelo menos um nome nessa noite, como teu grande
referencial de influenciar a tua vida, Jesus Cristo. Se você não tiver outro, mas somente a Ele, e se perceber dele, você vai ter acertado demais. Considere ser hoje um novo e bom vinho de conserva nas mãos de Deus, para que amanhã você se torne um antigo, excelente vinho nas mãos de Deus, para que qualquer um que saborear a tua vida possa ser marcado por você. O desejo do meu coração, amados, é que Deus faça da minha vida e da tua vida uma vida de significado, de propósito, onde vidas, lares, cidades e nações e gerações sejam transformados com uma mensagem de excelência, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar?